Depois de Êxodo 25, você vai lendo a ordem de Deus para se construir o tabernáculo. Skeno é montar uma tenda. Tem o verbo meno, que é morar. O próprio verbo ser, estar, o verbo emi, é usado no sentido de morar em um lugar, estar numa localidade. Mas ele usa esse, mais ou menos assim, ele acampou entre nós, mas usando a figura do tabernáculo. É isso que significa o skeno. Montar o tabernáculo, montar uma tenda. O tabernáculo era o lugar onde ficava a arca, onde eles ofereciam o sacrifício. Era a casa móvel de Deus, enquanto o povo atravessava o deserto. Era uma tenda. Todo mundo morava em tenda. Todo mundo morava numa tenda. Aliás, você se lembra, quando Davi estabelece o seu reino, ele ora a Deus e fala: Senhor, você que está no caminho das letras, nós já passamos para o 2 Samuel. Aliás, eu dei aula desse texto. Você que é aluno assíduo já ouviu essa aula. Senhor, eu moro numa casa de cedro e a arca do Senhor ainda está numa tenda. Tem que construir uma casa. E Deus falou: eu nunca quis uma casa, eu nunca pedi templo. Mas ele estava na tenda. A tenda do tabernáculo ficava no centro do acampamento. E as 12 tribos se acampavam em torno da tenda. A tenda era o centro da vida daquele povo que era nômade e caminhava no deserto. E você se lembra, de dia uma nuvem ficava sobre aquela arca, e de noite com uma coluna de fogo os protegia e os iluminava, porque a glória de Deus estava ali no meio da vida deles, acampado no meio deles. E quando João diz, ele habitou entre nós, o povo remete exatamente a isso. Ele montou a tenda junto com as nossas tendas, não foi um container, ele fez uma tenda. Ele veio morar no nosso meio, ele andou na nossa vida, ele percorreu a nossa agonia, ele viveu nessa carne, e ele viveu como um segundo Adão, para morrer pela vontade de Deus. Isso é doido, porque lá no primeiro jardim, o Éden, Deus falou para Adão: me obedeça e você vai viver, e ele preferiu desobedecer. Mas no segundo jardim, que é o Getsemane, o segundo Adão, que era Jesus, Deus diz a ele: se você me obedecer, você vai para a cruz e vai morrer. E ele disse: eu vou obedecer. O primeiro, se obedecesse, viveria, mas preferiu desobedecer. O segundo, se obedecesse, morreria. E ele obedeceu. Nós somos descendentes do segundo Adão, a partir daquele que foi uma entrega e ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E andou aqui no nosso meio. E viveu a nossa vida. E sentiu o que a gente sente. E pisou no nosso chão. E também sabe cada angústia que a gente passa. E eu quero encerrar dizendo que nós a cada dia aprendemos um pouco mais sobre quem é o nosso Jesus. Uma vez uma pessoa me falou assim: Zé, eu não entendo o que está acontecendo. Porque sabe fulano, sei, você não imagina o que ele está passando agora. E disse assim: demorou tanto para ele se converter, a gente orava tanto por ele. Agora que ele se converteu e batizou, olha o que a vida dele virou, me explica isso. Essa pessoa queria que eu dissesse: não pode estar acontecendo, porque se ele se converteu, agora tudo vai dar certo, o resto da vida dele, todo mundo que se converteu vai dar tudo certo, nós vamos dividir a próxima Mega Sena, porque todo mundo vai ganhar junto. O prêmio da Mega Sena está em 300 milhões e foi dividido por 100 milhões de pessoas, não, por 40 milhões de brasileiros, são todos evangélicos. Essa pessoa estava indignada, porque agora que entrou Jesus na vida dele, está passando por uma guerra. E eu falei para essa pessoa: mas que coisa maravilhosa. Maravilhosa? Claro. Já pensou se ele passa por tudo isso sem conhecer Jesus? Porque a vida é uma batalha. Viver dói. Que bom que agora que ele está nesse deserto, ele tem socorro bem presente na tribulação. Ele eleva os olhos para os montes e de lá vem o seu socorro. Que bom que agora ele tem toda a graça e o poder de Deus sobre a vida dele. Porque Deus está conosco. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está com você.
Porque ele habita entre nós, agora ele habita em nós. É você estar chorando no teu chão, recebeu aquela notícia terrível que você nunca imaginou que você fosse receber. E de repente ele chega de mochila nas costas, e aí Zé, Jesus